Não dá não, irmão. Eu não tenho ritmo nem para bater palma, irmão. Fui chamado para pregar, só isso que eu sei fazer. E glória a Jesus. Amém? Deus abençoe aqui meu cinegrafista. Aleluia. Deus abençoe todo o corpo de obreiros. Tá? Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, está escrito assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes me purificar. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para que ele sirva de testemunho. Tome seu assento, por favor. Final do capítulo 7, começo do capítulo número 8. E Jesus ele está falando e encerrando o sermão da montanha, aquilo que chamamos de sermão do monte. Na verdade, todo cristão, todo crente salvo em Jesus, ele tem que saber pelo menos, tá, do sermão do monte, para ter uma vida plena, boa, feliz, completa e absoluta na presença de Deus. Sermão do monte, também chamado ou conhecido como a espinha dorsal do Evangelho. Eu sei que a espinha dorsal de toda a Bíblia Sagrada ou de todo o Evangelho é a carta de Paulo aos Romanos. Porém, o sermão do monte também é tratado da seguinte maneira: Jesus, na introdução desse texto, ele está falando e ensinando alguns sermões e algumas temáticas. Porém, ele está falando aqui acerca de um homem que ele ouve a palavra, não apenas ouve, ele guarda e pratica. E também está falando acerca daquele que apenas ouve e não pratica, aquele que ouve e põe em prática. Ele é assemelhado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Desce chuva, corre rio, sopra vento, mas a casa vai permanecer de pé. Por quê, pastor? Porque a prática da palavra ouvida, a prática da palavra ensinada, vai nos dar estabilidade, alicerce, força, segurança e resistência. Logo entendemos que aquilo que mantém a casa de pé não são as suas paredes, não são o seu telhado. Pastor, e o que mantém a casa de pé? É o seu alicerce. Então, aquilo que sustenta a casa não é o que é ou quem é a casa na parte de cima, é o que a casa tem na parte de baixo. Então não é a parte visível, é a parte invisível. Então, pastor, atualiza a palavra. Não é quem somos aqui, é quem somos quando saímos daqui. Por quê, pastor? Porque o que vai nos dar estrutura não é o glória que tu dá aqui, é a glória manifestada na tua vida quando tu sai daqui. Como assim, pastor? Nós temos que entender uma verdade. Por quê? Porque paredes e telhado fala de algo visível, mas alicerce fala de algo invisível. Então nós não temos que ter apenas um altar visível, que é a reputação. Nós temos que ter o altar invisível, que é o nosso caráter diante de Deus. Então, irmãos, o que nos sustenta na presença de Deus não é o que falamos, é o que fazemos. Porque não adianta ter umas palavras bonitas e ter uma vida feia. Não adianta falar bem e viver mal. É Deus nos instruindo essa noite aqui e dizendo para cada um de nós: antes de falar, faça.
Porque não adianta falar e não fazer. É melhor fazer sem falar do que falar muito e não fazer nada. O que vai fazer a tua casa vir para os pés de Jesus não é o que você fala, é o que você vive. Não é o que você prega, é o que você pratica. Não é a pregação aos ouvidos, é a pregação aos olhos. Não é pregação com palavras, é a pregação com a tua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: eu só vou eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui, e eu vou falar para o coração de alguém, tá? Você só vai ter autoridade naquilo que você fala se você praticar aquilo que você fala. Não é o altar visível, é o altar invisível. A pergunta de Deus para nós aqui essa noite é: quem nós somos quando ninguém está nos observando? Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Por quê, pastor? Porque ser crente aqui é fácil demais, ser crente aqui é bonito demais, ser crente aqui é bom demais. Jesus está dizendo: quem tu é dentro de casa, quem tu é no trabalho, quem tu é na vizinhança, quem tu é no meio dos amigos. Jesus me trouxe aqui essa noite para trazer um despertamento para a vida de alguém. E qual é o despertamento, pastor? Uma vida de caráter é muito melhor do que uma vida de reputação diante dos homens. Escute, ele está dizendo: o homem que ouve, guarda e pratica. Repita comigo: ouvir apenas não adianta. Tem que guardar e praticar. Por quê, pastor? Porque se eu sei e eu não pratico, eu estou morto naquilo que eu sei. Porque o que me dá vida não é o que eu sei, é o que eu vivo. Pastor, me prova. Lucas capítulo 10. O doutor da lei chega para Jesus e diz assim: o que eu faço para herdar o céu? A pergunta é boa, sim ou não? Aí Jesus responde com outra pergunta, porque judeu fazia isso: o que está escrito na lei, como tu interpreta? Aí diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entender, e ao teu próximo como a ti. Aí Jesus olha para ele e diz: respondeste bem, faz isso e viver. Ou seja, ele tinha a teoria, mas não tinha a prática. Ele sabia o que era para fazer, mas não fazia. Ele ouviu, guardou, mas não praticou. Então Jesus estava dizendo para ele: tu sabe, mas tu não pratica, então tu está morto naquilo que tu aprendeu. Porque não adianta apenas eu saber, eu tenho que praticar. Por quê, pastor? Porque tem gente que tem informação, mas não tem conhecimento. Tem informação e conhecimento, mas não tem sabedoria. Qual é a diferença, pastor? Informação é o que eu agarinho em qualquer lugar: jornal, livro, TV, internet, por aí vai. Informação é o que eu absorvo de qualquer ambiente. Conhecimento é quando eu absorvo a informação e pratico. Por quê? Porque conhecimento muda e transforma a nossa vida. E sabedoria, pastor, é quando eu sei passar para alguém aquilo que eu vivo, pratico e sei. Deus está dizendo para alguém aqui: você não vai ter apenas informação, você vai ter conhecimento. Você não vai ter apenas conhecimento, eu vou te dar sabedoria para passar para alguém aquilo que você está vivenciando nesta hora. Entenda, Jesus termina de pregar, está no monte, uma multidão está com ele. O texto vai dizer que ele vai descer. Repita comigo: ele desceu. Mas o sermão que ele acabou de pregar é: quem ouve a palavra guarda aí. Quem ouve a palavra guarda aí. Aí olha o que o texto diz: e veio um leproso e o adorou de joelhos. Perceba que quando a multidão vê o leproso se aproximando, isso aqui é cultura, tá? A multidão provavelmente vai se afastar. Eu pergunto para os senhores aqui do altar: do que adianta ter acabado de ouvir um sermão com a oportunidade de colocar em prática e não colocar em prática aquilo que eles acabaram de ouvir?
Por quê, pastor? Eles ouviram. Mas esse homem aqui, por ser um leproso dentro da lei, aqui ainda é lei, primeiro, ele ficava gritando aonde ele passava. Aí vai passando um leproso. Segundo, ninguém poderia se aproximar. Terceiro, ele era excluído da cidade. O sacerdote verificava, colocava ele para fora da cidade. Ele ali ficava em um local chamado Vale dos Rejeitados ou Leprosário. Ele não podia ter contato com ninguém. Pastor, ele perdia qual vínculo? Primeiro, vínculo familiar. Segundo, vínculo na sociedade. Terceiro, vínculo espiritual, porque ele não poderia frequentar a sinagoga. Então aqui, ele perdeu 3 coisas primordiais que todo ser humano tem que ter e deve ter na sua vida. Primeiro, família. Eu te pergunto, quem é tu se é a tua casa? Quem somos nós se é a nossa família? Segundo, o direito de ir e vir na sociedade, porque ele não poderia passar sem antes falar que ele era leproso. Terceiro, ele não poderia frequentar a sinagoga. Atualizando a palavra, ele não poderia frequentar os cultos. Porém, não me pergunte como. O que me dá a entender é que alguém pregou para ele. Alguém falou de Jesus para esse homem. E ele agora vai atrás de Jesus. Porque sem uma coisa que Jesus não faz, é rejeitar quem está leproso. Vou repetir. Pastor, o que é a lepra? A lepra trazia insensibilidade. Escute. Primeiro, a lepra deixava insensível de dentro para fora. Por quê? Porque por fora estava bonito, mas por dentro estava podre. E aqui, Deus trouxe isso no meu coração e disse: Magno, quantas pessoas estão bonitas por fora, belas por fora, mas estão mortas pelo lado de dentro. Não sente mais de nada, não adoram mais como é para adorar, não cultuam mais como é para cultuar, não glorificam mais como é para glorificar, não se entregam mais como é para se entregar. Eu disse: como assim, Senhor? Ele disse: elas estão insensíveis. Está com quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Está com quanto tempo que você não se derrama na presença de Deus? Está com quanto tempo você não se entrega na presença de Deus? Por quê, pastor? Culto não é buscar nada, culto é dar, devolver ou entregar. Ninguém vem para cá para se encher. Quem vem para cá vem para transbordar. Insensibilidade. Por que, pastor? Hoje alguém diz: eu não preciso mais da glória, adorar do jeito que eu adorava, porque era coisa de menino. Não, irmão, volta a ser menino de novo. Que é isso, pastor? Deus está dizendo para alguém aqui, porque tem gente que esfriou e está dizendo que amadureceu. E Deus está dizendo: amadureceu nada. Davi, sendo rei, na presença de Deus, ele tira a coroa, tira cetro, tira a estola sacerdotal e vai adorar diante da arca do Senhor. Por quê? Porque Davi entendeu que diante da presença, título não é nada, cargo não é nada, posição não é nada. Ele entendeu que ele tem que se entregar na presença. Quem já me viu pregar sabe que eu não peço para ninguém dar glória, tá? Mas entenda essa verdade aqui. Aqui é o local onde temos que revelar de fato quem nós somos e como estamos na presença dele. Como assim, pastor? Antes chegava aqui com chapinha feita no cabelo. Antes chegava aqui arrumada. Aí dava glória, dava aleluia, suava, pastora. Daqui a pouco o cabelo ficava dessa altura. Alguém dizia: não sei para que tudo isso. Você não ligava, mas o tempo passou.
Aí agora não adora mais como adorava. Lembra no tempo aí que tu estava na prova, lembra? Que você se entregava de uma maneira extraordinária. Mas a insensibilidade chegou. Parou de orar, parou de ler Bíblia, parou de consagrar, parou de jejuar. É Deus dizendo para alguém aqui: chegou o momento de quebrar o protocolo e o paradigma essa noite. Como assim, pastor? Essa insensibilidade vai ter que cair por terra hoje. É Deus dizendo para alguém aqui: você vai voltar a sentir a minha presença como você sentiu. Levanta a mão, por gentileza, levanta, prega Deus da minha boca para alguém aqui. Eu vou te dar novas experiências na minha presença. A sensibilidade vai voltar e meu nome vai ser glorificado na tua vida. Sensibilidade. Sensibilidade. Aleluia. Sensibilidade. Que é isso, pastor? A gente está vivendo em uma geração que a sensibilidade está indo embora. E só tem sensibilidade quem tem intimidade. Aleluia. Deus quer que voltemos a marcar os nossos joelhos, porque Ele está querendo marcar o nosso coração. Sensibilidade. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a lepra primeiro começava a corroer o homem de dentro para fora. Segundo, alcançava primeiro coração. Segundo, audição. Terceiro, visão. Quarto, olfato. Quinto, a fala. Por quê, pastor? Primeiro, a falta de sensibilidade não é daqui para cá, é do coração para a tua mente. Por quê? Porque o fogo de Deus, ele tem que queimar no nosso. Eu te pergunto, como é que está o teu coração? Segundo, a lepra alcançava o ouvido, a audição. Porque a lepra tem alcançado a audição espiritual de muita gente. Para de dar ouvidos à voz de Deus para dar ouvidos à voz de outras pessoas lá fora. Para de dar ouvidos à voz do Espírito para dar ouvidos à voz de pessoas que não convêm. E Deus está dizendo: eu vou trazer sensibilidade para a tua audição espiritual nessa hora final. Vai voltar a dar ouvidos à minha voz. Vai voltar a dar ouvidos à minha palavra. Vai voltar a dar ouvidos ao meu espírito. A tua carne não vai falar mais alto do que a palavra de Deus. A tua carne não vai falar mais alto do que o Espírito Santo de Deus. Vou melhorar meu argumento aqui da glória se quiser, tá? A tua carne não vai dar mais ouvidos, aleluia, às coisas supérfluas da fora. Para de dar ouvido a pessoas que não têm aliança com Deus. Pastor, é meu familiar, e daí? Se não tem aliança, não ouça. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te levantar para dar ouvidos à minha voz, independente de onde você esteja, independente de onde você anda, independente de onde você vá, você vai chegar guiado, conduzido pelo meu Espírito e cheio da minha palavra. Porque muitas vezes a gente dá ouvido a muita coisa errada, sim ou não? Sim ou não? As vozes têm tampado o som da voz. E a única voz que tu tem que dar ouvidos é a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Segundo, a lepra alcançava a visão. Repita comigo: visão. Porque tem gente
que não está sem direção, só está sem visão. E Deus está dizendo: a tua visão, ela vai voltar novamente para a tua vida. Não confunda enxergar com quem tem visão, porque nem todo mundo que enxerga tem visão. Que é isso, pastor? Eu vou te provar na Bíblia. O cego de Jericó enxergava? Sim ou não? Mas ele tinha... Porque para a multidão, quem era Jesus? O filho de José, o carpinteiro. Mas para o cego, para a multidão, ele era o filho de José, o carpinteiro. Mas para o cego, ele era o salvador da humanidade. Quem enxerga não vê um palmo além do seu nariz. Mas quem tem visão, a sua visão, ela é ampla e extraordinária. Quem enxerga só vê o problema, mas quem tem visão já tem a solução. Quem enxerga só vê a adversidade, mas quem tem visão entende que Deus é maior do que a adversidade. Quem enxerga, aleluia, vê Golias como gigante, mas quem tem visão enxerga Golias como incircunciso. Quem enxerga vê as muralhas de pé diante dele, mas quem tem visão já contempla as muralhas no chão, aleluia, Jericó sendo conquistada. Quem enxerga, aleluia, vê Pilatos como inimigo, Herodes como adversário, mas quem tem visão já vê o Salvador da humanidade, aleluia, sendo gerado naquele lugar. Enxergar é uma coisa, ter visão é outra. Aleluia. Quem enxerga vê problemas, mas quem tem visão confia no Deus que é maior do que todos os teus problemas e adversidades. Segura. A lepra alcançava onde, pastor? Na boca. Repita comigo: lepra na boca. Eu não sei se tu vai ter coragem, tá? Mas olha para quem está ao teu lado aí. Olha para ele. Olha para ela aí. Diz para ele, diz para ela assim, ó: se tem uma coisa que Deus não quer, é que você esteja leproso na boca. Aleluia. Não, aqui não tem não, irmão. Só no Ceará tem. Eu sou de lá, então posso falar. O que é, pastor? Alguém que é leproso na boca. Quem é esse tipo de gente? Alguém que dá glória a Deus aqui e fala palavrão lá fora. Alguém que adora aqui e murmura lá fora. Alguém que dá glórias aqui e reclama do lado de fora. Quem é leproso na boca, na primeira oportunidade sai o que não deve, fala o que não deve, pronuncia o que não deve. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: hoje a tua boca vai ser purificada e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Deixa eu correr. O leproso vê a oportunidade de se aproximar. Eu te pergunto, ele podia se aproximar? Sim ou não? Mas como é Jesus, a própria presença, ela não expulsa. A própria presença, ela não afasta. Ela não expele. A presença de Jesus atrai. Eu não sei se tu conhece alguém que é tão crente, mas tão crente, que só ele vai para o céu. Ele não aceita ninguém chegar perto dele. Ele é tão santo, mas tão santo, que ninguém tem espiritualidade. Ninguém tem habilidade. Ninguém está apto para caminhar com ele, porque ele se acha melhor do que todo mundo. Mas quem tem presença não afasta. Quem tem presença atrai. Irmão, tu conhece o crente chato? Ninguém aguenta ficar perto dele. Hã? Não, aqui não tem, né? Espero que não.
Se tiver, vai converter hoje. Por quê, pastor? Porque quem tem presença não afasta. Quem tem presença atrai. Por quê, pastor? Ah, pastor, mas é porque não presta para nada. E nós? A gente prestava para alguma coisa? Quem aqui prestava para alguma coisa? Começando do altar. Hã? Você prestava? Aqui ninguém prestava. E Jesus quis cada um de nós. Que é isso, pastor? Meu filho, não vem dizer não vem pra cá não. Tem gente cheirava cocaína, era beberrão, era alcoólatra, idólatra, prostituto, fornicário, mentiroso, era. Aí alguém dizendo, não presta pra nada. Aí a graça veio e disse, não presta pra tu, mas pra mim presta. Não serve pra você, mas pra mim serve. Mas ninguém quer andar perto. Jesus quis e ele te trouxe aqui pra te dizer, o que eu fiz por ti, faça pelos outros. A presença não afasta. A presença atrai. Por quê, pastor? Porque o que atrai esse homem aqui, vou ter que falar, tá? O que atrai esse homem aqui não é método carnal, é a presença encarnada, é diferente. Por quê, pastor? Porque método carnal forma crente carnal. Crente que se converte pelo emocionalismo, ele se desvia quando o emocionalismo acaba. A conversão não vem aqui, ela vem aqui. Porque a fé não sente, a fé sabe. A fé ela não é burra, a fé ela é inteligente. Que é isso, pastor? Esse homem aqui vai ser atraído pela presença. Não é por balada gospel. Não é por funk gospel. Não é por essas coisas que estão pregando aí fora, não. É pela presença. A presença ainda atrai o pecador de fora para dentro. A presença ainda convence, confronta e converte o pecador de fora para dentro. Aleluia, a presença ainda muda a vida do pecador. Que é isso, pastor? Me prova na Bíblia. Lucas 19, me prova Jesus pregando na casa de Zaqueu. Só a presença entrou na casa. E quando a presença entra na casa, Zaqueu fica constrangido. E quando constrangido ele diz, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, eu vou dar, aleluia, a metade dos meus bens, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. A presença ainda muda, a presença ainda transforma, a presença ainda liberta, a presença ainda levanta, a presença ainda restaura. Presença. Elema vase de remaua. Presença. O que está faltando em muito lugar ainda é a... Por quê, pastor? Quem se lembra aqui de Paulo chegando na igreja de Éfeso? Que Apolo pastoreava. Ele diz, vocês conhecem o Espírito Santo? O que foi que eles responderam? Nunca ouvimos. Espera aí, irmão. Então temos base na Bíblia, pastor. Que tem igreja, que tem palavra, mas nunca recebeu a presença. Aleluia. Que está faltando a experiência com o Espírito Santo. O que está faltando a experiência com o Espírito Santo. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder. Ele também disse, eu não vim pregar a voz com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu vim em demonstração do Espírito e de poder. Por quê, pastor? Palavra a gente tem e é necessário. Mas o que falta é o Espírito e o poder. Não estou falando de meninice. Não estou falando de crendices. Eu estou falando de poder de Deus na igreja. Olha para cá, segura. O leproso vem. E quando vem, a primeira atitude dele é... Olha o que o texto diz.
E eis que um leproso se aproximou e o adorou. Espera aí, irmão. E o adorou. Espera aí, ele não pede primeiro, não? Primeiro ele não recebeu para adorar, ele adorou para receber. Não, vou repetir. Ele não recebeu para adorar, ele adorou para receber. Primeiro ele adora como? De joelho. Quando ele dobra o seu joelho, ele está dizendo: eu vou dobrar o meu joelho porque eu tenho uma causa. Mas essa causa que eu estou dobrando o meu joelho, aleluia, só vai ser vencida depois que eu adorar. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo que dobra o joelho adora. Ele adora de joelho dobrado. Ele adora reconhecendo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava dizendo: a minha lepra, o meu problema não vai me impedir de adorar. Tem gente que chega com a adversidade, chega com o problema aqui e não dá uma glória para Jesus. A pergunta aqui não pecalé essa noite aqui é: o que te motiva a adorar a Deus? O que te motiva a buscar a sua presença? Independente do problema, adore. Pastor, a porta fechou, adore. A pedrada veio, adore. O vento soprou, adore. A adversidade chegou, adore. O deserto me alcançou, adore. Eu estou no meio de um vale, adore. Alguém me abandonou, adore. O teu problema não pode te impedir de me adorar, diz o Senhor. Adore, adore. Eu te pergunto, quem tem problema aqui para ser solucionado? Levanta a mão. Está de boca fechada por quê, meu filho? Que é isso, pastor? O nível do teu clamor revela o nível da tua necessidade. O céu não age, o céu reage. Não confunda onipresença com presença manifestada. Onipresença, o Deus que está presente em todo e qualquer lugar. Presença manifestada só tem aonde ele é adorado. Não, irmão. Quer ver? Marcos 4:35. Jesus está no barco, sim ou não? Sim ou não? Mas ele só se manifesta para repreender a tempestade quando acontece o quê? Eles vão clamar, sim ou não? Aí tem gente que diz assim: Senhor, por que a minha vida não muda? É claro, irmão, tu não clama. Aonde não tem oração, não tem manifestação de Deus. Vou repetir. Aonde não tem oração, não tem manifestação de Deus. Deus está querendo levantar a igreja para voltar a clamar como clamava. Aleluia. 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 Ele vai adorar de joelho. Por quê? Porque o seu problema não impediu de ele adorar. Aí olha como é que ele diz: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. A oração dele é diferente dos dias atuais. Hoje alguém chega e diz: Deus vai fazer. Parece que Deus é o mordomo dele. Olha o que ele diz: Senhor, se tu queres. O Senhor não é obrigado. Mas mesmo eu sabendo que o Senhor não é obrigado, eu continuo te adorando do mesmo jeito. É como diz aquele louvor: se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, mas se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, nós não adoramos pelo que ele faz, nós o adoramos pelo que ele é. Se tu queres, se tu queres,
Ele estava dizendo: o meu espírito está curado, mas a minha carne está leprosa. Porque eu estou te adorando, porque eu sou curado internamente. Aleluia, mas eu quero que a minha carne esteja limpa, porque eu quero ter de volta aquilo que essa enfermidade tirou de mim. E Deus está dizendo para cada um de nós aqui essa noite: é o momento de se curvar, se dobrar e se prostrar diante dele e adorá-lo na beleza da sua santidade, e aprendermos a orar como este homem leproso orou. E o que foi que ele fez, pastor? Senhor, se tu queres, o Senhor não é obrigado, mas se for da tua vontade, faça, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Aí olha o que o texto diz: e estendendo a mão, vamos por parte aqui, e estendendo a mão. Esse estender a mão e tocar aqui não é fazer apenas isso aqui, é abraçar. Irmão, alguém poderia abraçar alguém leproso? Sim ou não? Por quê? Mas quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica leproso, é o leproso que fica limpo. Não, perdeu de dar glória. Perdeu de dar glória. Por quê, pastor? Porque aqui, Jesus, quando abraça também, ele está dizendo: o teu problema não é mais teu. A partir de agora, eu estou tomando o teu problema para mim. A partir de hoje, o texto continua: eu quero. Levanta a mão, levanta. Levanta a mão, levanta. Eu quero ser limpo e ser livre do teu mal. Jesus está dizendo: eu quero fazer, eu quero operar, eu quero libertar, eu quero curar, eu quero levantar, eu quero restaurar, eu quero restituir. Eu vou continuar até toda a glória, tá? Eu quero operar, eu quero idealizar, eu quero destravar, eu quero abrir, eu quero movimentar, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua família, eu quero entrar no teu casamento, eu quero salvar a vida do teu filho, eu quero tirar alguém da cachaça, eu quero tirar alguém do vício, eu quero tirar alguém do pecado, eu quero remavazidi remawa lavazidi canchomawasia. Eu quero. Aí Jesus continua: mas não digas nada a ninguém. A gente tem que aprender com Jesus. Por quê? Porque a minha geração, quando Deus usa para fazer alguma coisa, logo quer postar na internet, logo quer mostrar os outros que é usado. É ou não é, pastor? Não pode ver alguma coisa acontecer que quer espalhar para todo mundo. Aí Jesus diz: não digas nada a ninguém. Só para o sacerdote. Mas aqui tem um porém. Eu te pergunto, por que Jesus mandou? Ele ia mostrar para o sacerdote. Porque foi o sacerdote que examinou a sua lepra e colocou ele para fora da si. Isso aqui é lindo, irmão. Da cidade, da sinagoga e da casa. Quando o sacerdote confirma a sua lepra, pela lei está dizendo: tu não tem direito de estar na tua casa, tu não tem direito de estar no meio da sociedade, e tu não tem direito de entrar na igreja. Porém, Jesus manda ir até o sacerdote, porque a palavra de Jesus é maior. Jesus está dizendo: vai para quem te expulsou
Porque a partir de hoje a porta vai estar aberta para você entrar de volta. Eu vou falar isso aqui, tá? Deus está dizendo para alguém essa noite aqui: se prepara. Quem te viu ferido vai ter que te ver curado. Quem te viu perdendo vai ter que ver a restituição de Deus na tua vida. Alguém que abriu a boca e verbalizou dizendo: a família não restaura mais, não anda mais no meio da sociedade e nunca mais vai entrar na igreja. Jesus está dizendo: eu restauro a família, eu dou o direito de ir e eu coloco dentro da igreja novamente. Jesus, quando cura aquele homem, ele está dizendo: eu estou restituindo tudo aquilo que tu perdeu. Vai para casa de... Levanta a mão, levanta. Eu estou sentindo graça de Deus para falar o que eu vou falar aqui agora, tá? Deus está dizendo para alguém aqui: a restituição vai acontecer dentro da tua casa. O que estava fora do lugar vai voltar para o lugar novamente. Deus está dizendo para alguém aqui: aquele que estava leproso, Deus vai restaurar, vai curar, vai limpar, vai libertar, vai levantar, vai trazer para dentro de casa. Vai. Que é isso, pastor? Irmão, falo de mim. Lembro como se fosse hoje. Falo isso com muita vergonha, porém também em forma de testemunho. Minha mãe, certa feita, achou 50 gramas de cocaína dentro de um sapato meu. Eu estava conversando com meu pai na calçada de casa, pastor. Eu só vi a mão vindo. Não deu tempo de esquivar. Ô, irmão, parecia um tijolo de concreto. Ou pancada. Não deu. Meu pai olhou. Aí eu disse: não se meta não, ela está certa. Eu não sabia nem o que tinha acontecido ainda. Eu não falo em nada não, ela está certa. Aí ela olhou para mim e disse: você é uma vergonha para mim e para minha casa. Eu não saio na rua de cabeça erguida por tua causa. Aquelas palavras, irmão, foram pior do que eu ter levado um tiro. Porém, quando eu converti, com 1 semana e 3 dias, a minha mãe enviou pregando para uma mulher na esquina de casa. A mesma mãe que tinha liberado as palavras olhou para mim e disse: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho muito orgulho dele. Então, aquele que hoje é vergonha, Deus vai levantar como honra dentro da tua casa. Aquele que dá trabalho hoje, prepara o culto em ação de graça. Por quê, pastor? Porque ele vai ser mais crente do que tu, vai adorar mais a Deus do que você. A primeira palavra que eu libero essa noite é: vai ter restauração dentro da tua casa, vai ter libertação no meio da tua família. Quem é vergonha vai ser honra. Quem está caído, Deus vai levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Segundo, quando Jesus o cura, Jesus está dizendo: tu agora está recebendo o direito de ir e vir. De ir e vir. Ou seja, tu não é mais escória da sociedade. Tu vai poder andar na rua de cabeça erguida. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que ele restaura, é a nossa integridade. Terceiro, o direito de cultuar, o direito de adorar. Eu vi um vídeo ontem de um rapaz que veio de um país que lá até aceita cristão, porém em meio termo. Cristão lá é motivo de chacota. Cristão lá é motivo de vergonha. Aí ele veio para o Brasil por quê? Porque aqui podemos adorar livre. Hã? Engraçado.
que em um país que a igreja não pode adorar, o povo é mais fervoroso que aqui. A causa deste homem aqui, primeiro, era voltar para sua casa. Segundo, era ter o direito de vir na sociedade. Terceiro, era ter o direito de cultuar no templo. Eu te pergunto, qual é a tua causa que tu tem se colocado de joelho? Paulo dobrou o joelho, aleluia, em prol da igreja, em prol dos gentios. E deixa eu te falar, a resposta à oração de Paulo está aqui hoje, nessa noite. Por quê, pastor? Porque nós somos gentios e fomos alcançados pela graça. Aleluia. Eu te pergunto essa noite, qual é a tua causa? A causa de Jairo se curvar foi a sua filha. E Deus está dizendo e perguntando para cada um de nós aqui, qual é a tua causa? Pastor, por que eu tenho que me curvar? Porque Jesus está querendo fazer o milagre. Por quê, pastor? Porque ele não, irmão, jamais ele vai conseguir suportar a um coração contrito e quebrantado. Deus, ele não consegue. Quem tem um coração contrito e quebrantado é alguém que se prostra, que se curva na presença dele. E é impossível esse tal ficar sem resposta. Entenda bem, ele vai até o sacerdote. Indo até o sacerdote, ele vai oferecer um sacrifício. Que sacrifício é esse? E aí, irmãos? Que sacrifício é esse? O sacrifício de duas pombinhas. Imolava, agora fazia esse sacrifício, oferecia ao sacerdote. O sacerdote oferecia o sacrifício pela vida daquele homem. Aí dizia: agora você está apto para voltar a fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, para voltar a viver aquilo que Deus tem para te fazer viver na presença dele. Eu termino fazendo duas perguntas e a gente levanta para orar aqui. O que você foi chamado para fazer que você não está fazendo? O que você foi chamado para viver que você não está vivendo? Porque tem gente que vive tudo, menos aquilo que Deus chamou ele para viver. Faz tudo, menos aquilo que Deus chamou ele para fazer. O sacrifício é feito. Sangue na ponta do polegar da mão direita. Sangue na ponta do polegar do pé direito. Sangue na ponta da orelha direita. Escute isso. Purificação no ouvido. Purificação nas mãos. Purificação nos pés. Fica de pé, por favor. Aleluia. 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 Tira aqui. Aleluia. Aleluia.